E hoje, Mauro César Pereira, é um Flamengo que todo mundo quer saber qual a cara que vai ter esse Flamengo. Vai mudar drasticamente a escalação? Não vai. Vai mudar drasticamente o estilo de jogo, que o Leonardo Jardim já disse que não vai mudar drasticamente? Ou não? E outra, eu principalmente estou muito ansioso para ver a postura dos jogadores, Mauro. Dos jogadores. Porque nesse começo de temporada, em muitos jogos, foi um time displicente, foi um time acomodado, muitas vezes um time com menos vontade do que os rivais. E aí se pergunta, será que esses caras podem também? Tão chateadinho que mudou o treinador, porque realmente abalou o elenco. Pegou de surpresa. Qual a sua expectativa, Mauro, para esse Flamengo de hoje, para o Fluminense de hoje? E outra, será que pela primeira vez em anos o Flamengo chega numa final de Campeonato Carioca sem ser o favorito? Por tudo que ele vem passando aí nesses bastidores, Mauro César Pereira? É muito difícil prever, porque é um novo técnico, não estreou ainda, também não vai dar tempo dele fazer tudo aquilo que ele, imagino, pretende, né, pelo curto período, poucos dias de treinamento. Então é muito difícil saber. Eu acho que o time vai ter ainda algumas características do antigo treinador e algumas características do novo treinador. E sobre favoritismo, o Fluminense já era favorito quando os jogadores entraram com preguiça contra o Fluminense, do Flamengo, entraram com preguiça, para dizer o mínimo, contra o Fluminense nos anos em que o time era comandado pelo Paulo Souza e depois o Vitor Pereira, né? Ali o Fluminense virou favorito, porque enfrentou um adversário que não parecia muito preocupado em vencer, né? Sem tirar os méritos do Fluminense, claro, mas destacando a inexistência de competitividade naquelas duas finais. O Fluminence ganhou o título nos 2 anos seguidos. Hoje, eu imagino que seja um pouco diferente. Não acho que vai ser igual, não. Mudança de técnico, chegou um treinador, há uma perspectiva de saída do diretor, o que agrada certamente boa parte do elenco, porque ele não é uma figura muito popular dentro do CT, ao contrário do técnico, tinha aqueles que gostavam muito dele, outros talvez nem tanto, que é natural em qualquer ambiente, né? É possível todo mundo gostar do chefe, isso aí seria um devaneio pensar assim. Mas é difícil prever como esse Flamengo vai se comportar, porque a gente não tem nenhuma referência, só suposições. E o Flamengo está demais, é muita suposição no noticiário do Flamengo, um festival de suposições que chega a cansar. Sobre o estilo de jogo do Leonardo Jardim, que a gente já falou aqui várias vezes, que é um estilo de jogo diferente, mais reativo, muitas vezes de transição, e ele disse que não quer mudar drasticamente. Você acha realmente que ele não vai mudar drasticamente, ou pode ser até para surpreender o rival, o Fluminense? E outra pergunta, Mauro, que você falou, é muita suposição, né? Muito se fala que pode até haver um rodízio entre Arrascaeta e Paquetá pela intensidade, porque ele quer muito prezar pela intensidade. Você acredita realmente que isso possa acontecer? E outra, você acha que Paquetá e Arrascaeta, pela sua análise, não pelo treinador, podem jogar juntos num time que vai querer ter muita intensidade? Olha, se não podem jogar juntos, então o técnico que não serve, né? Porque a obrigação do técnico é colocar os melhores em campo, e eles dois são dois dos melhores jogadores. Sobre o revezamento, eu falei isso aqui assim que o Paquetá foi contratado. Que com a chegada do Paquetá, o Arrascaeta poderia ser preservado em alguns jogos e o Paquetá ocupar a sua função, além do Carrascal. E com Carrascal, Paquetá e Arrascaeta, o Felipe Luiz, que gosta de um jogador que atua pelo lado direito, ali fazendo um ponta armador, teria a possibilidade de usar o Paquetá e o Carrascal por ali, e por dentro o Arrascaeta, o Paquetá e o próprio colombiano. Então ele poderia fazer um rodízio entre os três e preservar o Arrascaeta para não ter que sobrecarregar o uruguaio, que tem questões físicas conhecidas durante toda a temporada. Então, se ele fizer isso, não é nada diferente do que a gente já imaginava. Eventualmente jogarem juntos, eventualmente ele segurar um ou outro, é parte do jogo. Tem jogo hoje, quarta-feira tem outro jogo, depois tem outro jogo e outro. É assim mesmo, é a vida que segue assim. Não acho nada demais, não. Se isso acontecer, será algo natural. Mas hoje acho que jogam os dois. Imagino que ele joga com os dois. Acho que ele vai colocar o time mais cascudo possível em campo. Houve um tempo bem razoável aí para descansar. A Arrascaeta não jogou segunda-feira. Quem jogou treinou na prática, foi 8-0, muito fácil. Então, acho que todo mundo deve estar bem inteiro, né? Para esse jogo. Chega daquelas desculpinhas farrapadas de que não antecipou em 4 dias, né? A estreia dos profissionais do Carioca, isso prejudicou todo o trabalho. Pode ter causado um impacto inicial. Isso já faz muito tempo. Muito tempo. Os jogadores voltaram no dia 12 de janeiro de férias. Hoje é 8 de março. Daqui a 4 dias faz 2 meses que eles voltaram.
é tempo suficiente já, né? Essa desculpa não cola mais. Não cola mais. E houve um bom período de intervalo entre a quinta-feira da semana passada e o domingo hoje, para jogadores como a Arrascaeta, que não atuaram contra o Madureira. E quem jogou, repito, foi um jogo tão fácil que não dá nem para dizer que o cara se desgastou demais. Foi uma vitória conseguida com facilidade, o adversário ficou com um homem a menos no primeiro tempo, 8-0. Então, hoje acho que todo mundo tem que estar em condições razoáveis, pelo menos, né, para esse jogo. E eu imagino que ele coloca o time mais cascudo possível em campo. Agora, como é que ele vai escalar, eu não sei. Já teve gente aí dando escalação, previsão de escalação. Semana passada também teve gente que deu e errou redondamente. Eu não sei se ele... Não sei nem se ele falou para alguém que time ele vai colocar em campo, né? Então, fica muitas suposições em função de alguém que observa o treino. Aí ele montou o time assim. Não quer dizer que ele vai jogar desse jeito. Ele pode ter feito um exercício específico pensando em outras coisas. Vamos ver. Às 5 da tarde sai a escalação, a gente vai ter uma ideia. E o Zubeldia no Fluminense também não tem nenhuma referência. Isso é ruim para o técnico tricolor. Ele não tem nenhuma referência sobre como vai jogar o Flamengo. Ele só pode supor, porque não existe histórico, né? Isso é ruim para o Fluminense, pode ser bem utilizado pelo Leonardo Jardim. E aí, falando dessa final, né, Flávio Prado, é um jogo que vai ter esse elemento hoje. Vai ter esse elemento hoje. O elemento de Leonardo Jardim, como é que o Flamengo vai jogar, se jogador... Agora usando mesmo o jargão do torcedor mesmo. Se jogador vai fazer corpo mole, não vai. Se jogador... Opa, não, mudaram o comando. O BAP tá mostrando nos bastidores que ele tá de olho. Deve mudar o Boto. Todo mundo tá querendo saber qual Flamengo que vai ver hoje no Maracanã. Agora, tem o Fluminense também, Flávio Prado, que é um Fluminense que gera muito incômodo para esse Flamengo. Das últimas 10 finais de Campeonato Carioca, 7 foram entre Flamengo e Fluminense. 7. É um clássico que vem ganhando ainda mais dimensão no Carioca pelo momento muito ruim do Vasco e um momento isolado que foi bom do Botafogo, mas o Botafogo também no Carioca nunca foi bem nesses últimos anos, nem com o John Textor. E um Fluminense, Flávio, que eu digo aqui, tá? Pela primeira vez em muito tempo, o Flamengo chega numa final de Campeonato Carioca sem ser favorito. Porque o Fluminense dá, sim, muito trabalho pro Flamengo? Dá. Mas o Flamengo é o time a ser batido. O Flamengo é o time super poderoso. E hoje, Flávio, eu vejo o torcedor tricolor até um pouco mais confiante do que o rubro-negro, porque o rubro-negro tá nessa. Ele não sabe o que ele vai ver hoje no Maracanã. Boa tarde, Pilhado. Boa tarde, amigos. Realmente o Fluminense está pronto, né? Todo mundo sabe as virtudes e os defeitos do time. O time está pronto, o time sabe o que vai fazer. É outro time que não vai disputar os títulos mais importantes. Não dá para o Fluminense pleitear dentro da normalidade um título brasileiro, não dá para pleitear uma Libertadores, enfim, aqueles torneios mais importantes, Copa do Brasil talvez. Então o Fluminense, para ele, seria um título mais relevante do que para o Flamengo. Além do que ele está pronto, né? O time do Fluminense é isso que está aí, é um time realmente bom, um time que está rendendo bem. Desde o começo do campeonato ele manteve uma certa linha de conduta, ele tinha também a vantagem de ter começado antes a fase de preparação. E o Flamengo se enrolou inteiro, né? O Flamengo não é o Flamengo do Felipe Luiz e também não é o Flamengo do Leonardo Jardim. Ainda existe muita coisa do Felipe Luiz no time do Flamengo, ou tudo, né? E o Leonardo Jardim chegou agora. Não tem mágica, não tem milagre. Não se faz assim e a coisa começa a funcionar. Até porque as ideias são bem diferentes. O Leonardo Jardim é mais reativo, ele faz uma marcação mais forte. O Felipe Luiz queria mais a bola, né? Quer mais a bola com o time. Então muda completamente toda essa situação. Então, é complexo, né? Aí o normal é que se deixe o time jogar como vinha jogando e tenta fazer uma motivação aqui, acolá e tal, porque não tem como você impor ideias em 2, 3 dias, principalmente ideias tão radicalmente diferentes como são as do Leonardo Jardim com relação ao Felipe Luiz. Então, eu vejo sim o Fluminense mais inteiro para a final, mais composto e como favorito a essa final. Sem dúvida nenhuma, para mim, o time do Zubeldia está pronto, né? Isso aí, não teve problema nenhum, enquanto que o Flamengo está vivendo uma ebulição tremenda. Então, quem está mais tranquilo, quem está mais preparado é o Fluminense. Portanto, o favorito é o Fluminense. O Fluminense chega com certo favoritismo e tem uma curiosidade
aí no Flamengo, né? Que o Flamengo ele chega à sua 8ª final seguida. E olha isso, é a 8ª final com um técnico diferente. É loucura. Os 8 treinadores foram treinadores diferentes. A gente tem até a arte aqui, né, pra gente colocar na tela. Olha aí, ó. Que loucura. PH, técnicos do Flamengo em finais do Cariocão. 2019 foi o Abel Braga, né? Foi campeão com o Abel Braga. 2020 foi o Jorge Jesus, tá? O treinador. 2021, Rogério Ceni. 2022, Paulo Souza. 2023, Vitor Pereira. 2024, Tite. 2025, Felipe Luiz. Eu acho que os únicos que não ganharam aí foram Paulo Souza e Tite. Não, Paulo Souza e Vitor Pereira, né? Foram os 2 que chegaram em finais, mas acabaram perdendo para o Fluminense, se eu não me engano. Então, o Flamengo chegou em 8 finais consecutivas, ganhou, né? Chega a 8 agora. Então ele chegou a 7, ganhou 5, perdeu 2. Ou seja, é uma baita hegemonia do Flamengo. E quando perdeu, foi pro Fluminense, Fábio Piperno. Ou seja, é um adversário que geralmente é chato pro Flamengo. A gente sempre diz, o Flamengo vai pegar algum rival do Rio. Favoritíssimo. Contra o Fluminense hoje em dia, nem tanto. É um time que incomoda não só o Flamengo, mas também outros times, como o Palmeiras, por exemplo. É um Fluminense chato hoje em dia de se enfrentar, Piperno. Agora, é uma curiosidade, né? O Flamengo chega em 8 finais seguidas e as 8 com treinadores diferentes, Fábio Piperno. Agora queria se repetir o Felipe Luiz, ele caiu nem a um jogo da final. Ele caiu na final, porque ele caiu depois da semifinal, Piperno. Eu acho que o Fluminense, de alguns anos para cá, ele é um bom exemplo aí para uma turma aí, como São Paulo, Corinthians, Internacional, mesmo Atlético Mineiro. Não que o Fluminense não cometa erros, mas o Fluminense, eu acho que, embora de vez em quando caia na tentação de algum excesso, né? Por exemplo, agora mesmo, querer entrar na briga para repatriar o Arias, eu acho que foi algo além do que o bolso do clube comporta. Mas o Fluminense, ele tem dado, sim, alguns bons exemplos nos últimos tempos. E a gente fala muito de departamento de scout. O do Fluminense anda bem, o Fluminense consegue fazer, enfim, garimpar alguns nomes aí muito interessantes. Esse ano, por exemplo, trouxe o Gemes, um ótimo zagueiro, esse zagueiro do Mirassol, né, que foi um dos 4 ou 5 melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, veja, o Fluminense pagou no Gemes mais ou menos 1/3 do que se falou que o Palmeiras estaria disposto a investir para trazer o Nino aqui para o futebol brasileiro. Então, eu acho que o Fluminense tem feito, sim, boas escolhas. E veja, não é à toa que na maior parte desses últimos campeonatos brasileiros, salvo aquele de 2024, que de fato acabou sendo desastroso, o Fluminense tem brigado aí por entrar sempre em Libertadores, ou direto em fase de grupos, ou jogando, enfim, as fases eliminatórias, mas o fato é que ele quase sempre está no bolo. Para alguém que passou a década passada quase que afundado, então eu acho que o Fluminense, veja, quando o Fluminense termina 2019, o quadro era quase que de terra arrasada. Era um Fluminense que naquele momento chegou a fazer vaquinha lá para poder pagar salário atrasado. E hoje a gente está falando de um clube que está num outro nível. E eu me lembro muito de uma entrevista do presidente Mário Bittencourt naquele momento, para o Jornal o Globo, já citei isso aqui algumas vezes, que falou, o Fluminense vai demorar uns 8, 9 anos para ser um clube sustentável. Eu achei um prazo até meio exótico, mas se mostrou realista. Não sei se... Hoje ele ainda não é um clube inteiramente sustentável, mas já melhorou muito em relação ao que foi naquele momento. Inclusive, nesse meio tempo, ganhou uma Libertadores, né? O maior título da história do clube. Então, eu acho que o Fluminense é um bom exemplo. Agora, é óbvio que ele chega mais pronto, e uma derrota hoje para o Fluminense, eu acho que acabaria doendo menos. Ninguém quer perder uma final de campeonato, ainda mais para o maior rival. Só que tem uma coisa, se o Fluminense perde o jogo lá por 1-0, 2-1, a vida segue. Se o Flamengo perde
a dor é maior por conta de todo esse tsunami dos últimos dias. Então, eu acho que nesse sentido, até por isso o Fluminense talvez se sinta mais à vontade com o jogo de hoje, né? Tenha menos resposta a dar. Agora, é o que eu disse antes, o Flamengo, ao fazer essa troca de técnico, de uma forma absolutamente surpreendente, injusta, enfim, o Flamengo talvez tenha contratado um problema daqui para frente. Ou seja, o Leonardo Jardim vai ter que dar respostas muito rápidas, porque a cobrança ela vai ser... Enfim, a cada tropeço, é óbvio que a comparação com o trabalho anterior ela vai ser feita. Então, ele não tem tempo aí para essa coisa de aclimatação, adaptação ao elenco, não. Tem que começar a vencer e vencer e vencer. E ponto final. Até porque o trabalho anterior foi extremamente vencedor. Então eu acho que também por isso o Fluminense hoje está muito mais à vontade do que foi o Flamengo.